Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos um Analisando o Inglês das meninas do podcast Vênus. Bora lá, não consigo falar podcast. It's too much. Já fui essa pessoa que falava assim, nada a ver falar Instagram, mas podcast pra mim é muito difícil falar. Eu falo Instagram, Facebook, não tem problema. Agora, podcast dói um pouco. Podcast. Mas enfim, vamos lá. Já deixa um like nesse vídeo se você gosta do quadro Analisando o Inglês. Se inscreve aqui no canal também para mais dicas de inglês, para mais conteúdo sobre inglês se você quer se tornar fluente. E também já baixa o meu e-book gratuito 10 segredos para falar inglês, para você ver se você tá cumprindo tudo certinho ali. Primeiro link aqui na descrição. Então vamos lá. Eu vi que quando o Coldplay estava no Brasil, eles foram... na verdade, o vocalista, né? O Chris Martin foi entrevistado pelas meninas do podcast Vênus. E aí eu achei interessante. Na verdade, já tem um tempinho. Eu tô gravando esse vídeo já tem 2 meses, né? Que ele foi entrevistado. Mas eu tava vendo em algum lugar. Falei, nossa, que legal. Acho que eu vou trazer pro canal. Então vamos lá. Aqui tem 2 apresentadoras, né? Do podcast. Vou falar podcast que é mais fácil. A Yasmin e a Cris. Só que somente a Yasmin que fala inglês. A Cris, pelo que parece, ela entende bastante, mas ela não consegue falar. Ou quando consegue, é muito já pensado, roteirizado, pensando antes no que vai falar. Não tem a fluência. A gente vai ver muito bem essa diferença, né? Então vamos dar uma olhada aqui e vamos analisar. Ver o que a gente pode aprender também a partir desse vídeo. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. And we're here with a special guest, with a special heart. His Coldplay lead singer, Chris Martin. Thank you for coming. Actually, we came to you. Eu achei legal porque ela começou muito confiante. E geralmente o brasileiro, quando vai falar inglês com um nativo da língua, ele já se sente meio menor, né? Ele já meio que fica na defensiva, retraído, porque parece que a outra pessoa é mais importante porque ela é nativo. Então eu achei muito legal essa posição dela, né? E claro, ela tá no podcast dela, ele é o entrevistado. Então realmente, elas que são que estão comandando ali. Então é legal essa posição. E eu vejo que a gente pode aprender isso muito com ela, sabe? Porque, de fato, a gente vai analisar aqui, a gente vai ver que ela tem influência na língua, sim, mas isso não quer dizer que ela fala tudo exatamente certo. I speak English very well. Mas isso não pode tirar a nossa confiança. Porque uma coisa que eu sempre falo, até pros meus alunos, é o seguinte. Temos 2 pessoas conversando, uma brasileira e uma americana. Vou botar um exemplo aqui. Uma brasileira e uma americana. Elas estão falando em inglês. Cara, quem é que teve que aprender uma outra língua pra se comunicar? Quem é que fala 2 línguas? É o brasileiro. O brasileiro está aprendendo uma outra língua e está, olha só, eu estou aprendendo a sua língua para me comunicar com você, então quem tem que se sentir envergonhado é você. Não, obviamente é uma brincadeira, ninguém tem que se sentir envergonhado, mas só pra vocês entenderem. Então não é o brasileiro que tem que ficar com vergonha. Então é importante falar isso porque muitos de vocês se sentem às vezes mal, envergonhados por não conseguir falar tudo certinho. Cara, vocês que estão falando a língua deles, né? Thank you for coming. Actually, we came to you. Uma coisa que eu achei interessante é que ela tem uma entonação muito boa. Logo aqui no começo, ela fala assim, ó. We're here with a special guest, with a special heart. And we're here with a special guest, with a special heart. Então ela tem essa entonação, esses altos e baixos. E geralmente quando a gente tá aprendendo uma outra língua, o nosso cérebro ele tá sendo tão ocupado em pensar nas palavras, e isso pode acontecer no começo. É normal, tá? Pensa que o nosso cérebro ele tem que processar muitas informações. É a pronúncia, é a estrutura, é a gramática, é o contexto, é o sentido, se tá falando alguma coisa com sentido, e ainda tem entonação, muita coisa pra processar. Então você vai processar primeiro o mais básico, que é, estou falando alguma coisa, algo com algo, tá saindo alguma coisa aqui, tem a ver o que eu tô falando? Primeiro é o sentido. Aí depois, gramática, pronúncia, entonação é das últimas coisas. Então ela já tem uma boa entonação. Pra você entender um pouco a entonação, é assim, imagina eu falando português assim, oi gente, então hoje vamos falar sobre a aula. É uma fala sem entonação. O certo é, oi gente, então hoje vamos falar sobre a aula. Hoje vamos falar sobre a aula. Isso é entonação, é um ritmo que tem a língua. No inglês também tem esse ritmo, ele é um pouco diferente do português, mas também tem. E aí quando a gente fala com o ritmo e a entonação correta, dá pra ver que a gente domina melhor a língua. His Coldplay lead singer, Chris Martin. Thank you for coming. Actually, we came to you, but thank you for being here. Chris. Muito legal também que ela usou uma expressão muito comum do inglês. Dá pra ver que o inglês dela não é de livro, mas é o inglês do uso mesmo. Então, thank you for coming, thank you for being here. É o mais usado. Porque se a gente for fazer a tradução do português para o inglês, a gente não de fato conhece o inglês. A gente está só traduzindo. A gente falaria, obrigada pela sua presença. Thank you for your presence. Mas ninguém usa isso, né? Então, thank you for being here. Thank you for coming. Thank you.
for being here. How does it feel to perform in Brazil with 11 sold-out shows? 11 sold out shows. Isso é uma entonação também. And Brazil has its own particular magic. What do you mean? Uma coisa legal também, que eu acho até uma dica legal quando você não entendeu muito bem o que a pessoa falou. Acho que não foi o caso aqui, não. Mas é até uma boa dica, assim, nossa, essa pessoa tá falando, eu não tô entendendo exatamente. Eu até entendi a palavra em si, eu entendo as palavras, mas eu não entendo o que ela quer dizer. E aí você pode falar, what do you mean? E aí você dá mais tempo pra você pensar também. Mas o que ela quer dizer é o que você quer dizer com isso. Eu tava muito filosófico. I see Coldplay like it's constantly climbing a mountain. Like, up, up, up. How does it feel like to... Dá pra ver que ela tem uma pronúncia muito boa, tá? E, obviamente, isso aqui tudo não foi gravado. Dá pra ver que ela está formando as frases na hora, por mais que ela já saiba o que ela quer falar. Ela pode ter pesquisado uma palavra ou outra que ela já sabe que ela vai querer usar na pergunta, né? Perguntas chaves. Tranquilo. Mas dá pra ver que a estrutura tá sendo feita na hora. Não tem como ela ter decorado isso aqui tudo. Very good. Very good. Então ela tem um bom domínio da linguagem, ela tem uma boa gramática, boa entonação, tem fluência, compreende o que o outro fala, mas não quer dizer que o inglês dela é perfeito, né? Pra vocês entenderem isso, que você não precisa estar totalmente pronta pra usar o seu inglês, pra poder não ter vergonha de usar o inglês. Olha só essa parte aqui. I see Coldplay like it's constantly... Então ela fala aqui 3 palavras seguidas, que a pronúncia ficou um pouquinho diferente. Então, constantly não está exatamente errado, mas o mais natural seria constantly. Constantly running. Climbing já está incorreto, porque climbing não é climbing, porque esse B é mudo no inglês. Então é climbing. Climbing. Slowly but surely climbing. E a palavra também montanha, mountain, não é o correto. Na verdade, quando ela falou, eu fiquei, que palavra é essa? Porque o correto seria o mountain, o T bem pronunciado, mountain, ou um T, que a gente fala que é o T com uma pausa, tipo cotton. Parece que você vai engolir o T, algodão, cotton, mountain. Então tem esse É mais difícil de fazer. Então, na dúvida, fala mountain. Mountain. Impressive. Mas o mountain, não, esse T ele não pode ser um flap T. Mas são detalhes, tá, gente? It's constantly... É porque principalmente esse T do final, constantly, a gente não fala tli, constantly, li. Então você poderia ter falado constantly, mas constantly, não. Climbing a mountain, like up, up, up. How does it feel like to... Agora aqui um uso perfeito da gramática que muita gente se confundiria. So, how does it feel? How does it feel? É muito comum errar esse does, esquecer que é does, botar do no meio, usar o it aqui no meio. Então, foi muito bem pensado rápido aqui. Would look down today. What would you see? I don't look down, I keep looking up. All right. So all I see is more mountain. So what I say is more mountain. Ele não falou what I see, porque what é americano, né? Mas what I say is more mountain. Viu? Mountain. How did you guys know you was the group that you wanted to form? How did you guys know? Também perfeita aqui a gramática, porque se tem o did, o know não vai pro passado, né? Não é how did you guys knew? How did you guys know you were? Porque está no plural. Chris, do you understand any of this? Do you want me to translate? No, she's getting it. Eu consigo entender. You can? Oh, you sure? Yes. Okay. I'll speak more slowly. Eu tenho It's mais fine. vergonha do que incapacidade. Ela fala, tem mais vergonha do que incapacidade. E realmente isso acontece muito. Então, ela até tem capacidade, mas ela não se sente confortável com aquilo, né? Até porque a Yasmin, ela realmente fala muito bem. Ela tem muito domínio do inglês. Então, talvez ela sente que ela atrapalharia aquele momento. Não sei. Dá pra ver que nesse momento, de fato, se ela não tem um inglês tão natural... Isso poderia agarrar um pouco a entrevista, né? Porque é uma questão de trabalho, é uma coisa que tem tempo. Mas se eles estivessem entre amigos, não teria problema nenhum ela tentar ser devagar, repetir, não tem problema nenhum. Mas realmente aqui precisa de uma certa rapidez. E olha só quanto que ela perdeu por não falar inglês, né? O quanto que ela acabou perdendo ali, deixando de se comunicar, deixando de fazer perguntas que ela gostaria. Eu sei que depois ela até fez uma pergunta ou outra, mas não é a mesma coisa. Você não tá inteirado na conversa da mesma forma, né? E dá pra ver que a atenção dele se volta pra pessoa que está falando inglês. Então ela perde um pouco desse contato com ele também. Aqui ela faz uma pergunta. Did you used to be a talented kid? What? Or you were shy? Wow, Superman. You said you can't speak English, then you come up with a question like that? Yeah? Wow. I'm shy. Yeah. She's lying about it. Yeah. She's So you really fluent. do understand me, that's good.
Yes. Did you used to be? Tá certinho também, mas dá pra ver que ela até tem um papelzinho ali, que é uma pergunta já programada, né? E claro, ela tem um pouco mais de dificuldade da conexão. Então, a talented kid. Então, dá pra ver que é um pouco mais engessado, mais pausado. E isso é normal quando você tá aprendendo, tá? Já em comparação com a Yasmin, ela já fala com mais naturalidade, conectando uma palavra na outra. Isso traz fluidez também, naturalidade pra sua fala. Ele até ficou surpreso, né? Nossa, você falou que não falava inglês, agora você tá falando inglês? Used to be such a good kid. Então, isso é muito comum, realmente, né, no Brasil. As pessoas até têm a capacidade de falar, mas elas não têm a coragem, muitas vezes. E, gente, saiba que a sua capacidade só vai improve, só vai melhorar se você perder a vergonha. Eu sei que é um assunto que é difícil, porque assim, Cíntia, eu sei, mas na prática é difícil. Eu sei que é difícil, mas você tem que às vezes perder a vergonha mesmo. Você tem que deixar a vergonha de lado. Nossa, quantas vezes, até quando eu tava fazendo meu intercâmbio, eu tinha vergonha de falar. E falava assim mesmo. Várias vezes também eu já falei, falava alguma coisa errada, aí a gente ria. E assim, às vezes a pessoa ria, não ria de mim, mas ria do que eu tinha falado, que às vezes eu falava uma coisa que eu acabava confundindo com outra, e eu poderia até pensar assim, ai, nossa, ele riu de mim. Meu Deus, eu nunca mais vou falar. Não, eu levava na esportiva, levava na brincadeira. A pessoa não tava ali de maldade, né? Às vezes a gente ri porque é engraçado mesmo, né? A gente fala alguma coisa, troca uma palavra com a outra. Ou às vezes até a gente falando português, a gente troca uma letra e parece que a gente falou uma outra palavra que fica engraçado, a gente ri. É normal. A gente tem que levar um pouco mais na esportiva e entender que se a pessoa ri, se acontecer uma coisa, não é nada com você. Às vezes a gente acha que todo mundo se importa se a gente falou certo, se a gente falou errado, tá todo mundo olhando pra gente e tá todo mundo analisando o nosso inglês. Não tá todo mundo analisando o seu inglês. E se tiver também, azar o dele. Se você tá praticando, você vai estar melhorando e aquela pessoa não. É perder a vergonha, é perder o medo e falar. Talk more. E outra coisa também que a gente pode aprender muito é que você não precisa ter o inglês 100% perfeito, não pode errar nada pra poder você se colocar numa posição de entrevistar uma pessoa, né? Olha só, uma super responsabilidade. Talvez ela poderia pensar, não, mas ainda falta muito pra mim, eu ainda não sou fluente ou tal. Às vezes a gente se coloca, tem essas doideiras, né? Então vai com medo mesmo, um pouquinho de cada vez, e só assim você vai melhorar. Saiba disso. E eu acho que eu já fiz um vídeo sobre entonação, ritmo. Dá uma olhada que se eu tiver eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. É isso. Então comenta aqui quais outras pessoas vocês querem que eu faça o Analisando Inglês. Lembrando sempre que esse tipo de vídeo é pra gente tentar aprender algo a partir daquela pessoa falando inglês, nunca pra ridicularizar ou pra, né, fazer chacota, até porque a pessoa, lembra que eu falei? Ela tá aprendendo uma outra língua, né? Não é a língua nativa dela. Então deixa aqui quem mais vocês querem que eu traga pra esse quadro. See you! Bye, bye!